Há muito tempo ouvimos histórias sobre discos voadores. Não só isso, mas também já vimos algumas fotos arrepiantes que fazem nosso coração disparar. Mas e as pessoas que afirmam ser do espaço? Sobre as pessoas que literalmente encontraram alienígenas, conversaram com eles, viajaram com eles, foram criadas por eles e até tiveram filhos com eles? Você acha que isso nunca aconteceu porque alienígenas não existem? Assista a este vídeo até o fim e tenho certeza que vou mudar suas crenças. Vamos mergulhar e ver quem são as 20 pessoas mais assustadoras que afirmam vir do espaço. Número 1. Elizabeth Clara, nascida em 1956 e residente na África do Sul, afirmou que teve um encontro que jamais poderia esquecer entre 1954 e 1963. Ela teria sido visitada várias vezes por alienígenas. Sua primeira visita supostamente ocorreu quando ela tinha 7 anos, e ela foi uma das primeiras mulheres a reivindicar um relacionamento sexual com um extraterrestre. Os alienígenas supostamente visitaram a fazenda da família dela em um objeto em forma de disco que flutuava e se movia silenciosamente. Ela até afirmou ter tirado fotos dessa nave, que, é claro, ainda são não verificadas, assim como muitas supostas provas de evidências extraterrestres capturadas em vídeo. E sobre o seu caso com um alienígena? Não só eles fizeram amor durante um dia inteiro, segundo Elizabeth, mas ela até engravidou de um bebê alienígena. Mas isso não é tudo. O nome do alienígena era Aon, e, em 1959, ele transportou Elizabeth e seu carro para o planeta natal dele, Meon, onde ela deu à luz a um menino e o nomeou Aing. Ele ficou para trás em Meon para ser educado, enquanto Elizabeth voltava para casa relutantemente. As vibrações planetárias de Meon supostamente afetaram seu coração e ela, consequentemente, não foi autorizada a retornar, recebendo, em vez disso, visitas de acompanhamento de Aon e Aing. Toda a viagem, o parto e a viagem de volta, supostamente não duraram mais que 4 meses. Aqui está o que Elizabeth tinha a dizer sobre o planeta do seu marido alienígena. Não havia cidades ou arranha-céus como as pessoas da Terra os conhecem, em nenhum lugar de Meon. As casas eram espalhadas em terrenos que pareciam parques. Havia abundância de tudo que uma civilização precisa: comida, água e todos os materiais para a construção. Um suprimento ilimitado de energia disponível da atmosfera e do universo, sem escassez de qualquer tipo e nenhum sistema monetário. A experiência de Elizabeth foi, digamos, louca, mas espere até descobrir sobre aqueles que se suicidaram apenas para se tornarem alienígenas. Número 2. Alex Collier é o próximo. Ele é um ex-piloto de helicóptero do Exército dos Estados Unidos que afirma ter passado 3 meses em uma nave-mãe alienígena. Alex disse que falou com 2 alienígenas andromedanos, Visus e Moran, nos anos 1980. Ele insiste que seu encontro com os alienígenas foi tão extraordinário que ele foi levado para a espaçonave deles. Lá, ele foi obrigado a usar um cinto especial para que os alienígenas pudessem se comunicar com ele durante 3 meses. Segundo ele, quando era criança, Alex adormeceu fora da casa do seu avô enquanto brincava de esconde-esconde. Quando acordou, ele se encontrou em uma sala escura onde conheceu Visus e Moronai. Ele passou quase 3 meses com eles na nave UFO. No entanto, isso só transcorreu 18 minutos em tempo terrestre devido à dilatação do tempo ou dimensões alternativas. Segundo ele, a dupla alienígena aparentemente disse a ele que os humanos não estão sozinhos no universo e que existem muitas outras raças alienígenas. Mas o mais louco de tudo é que ele perguntou a esses alienígenas o quão avançadamente tecnológicos nós éramos, ao que eles responderam que o exército dos Estados Unidos está 400 anos mais avançado do que pensamos. Isso é um pouco preocupante, não é? Número 3. Boris Kiprianovich é um gênio russo nascido em 11 de janeiro de 1996. Boris, como seus amigos e família chamam, tinha 11 anos quando supostamente emitiu avisos em um vídeo que rapidamente se tornou viral. Ele também se encontrou com cientistas que ficaram perplexos com seu conhecimento sobre o sistema planetário em uma idade tão jovem. Boris afirmou que ele e sua espécie foram dizimados após um conflito nuclear que eclodiu em Marte há milhares de anos e temia que algum dia a Terra pudesse sofrer o mesmo destino. Embora suas alegações soem bizarras,
Sua inteligência deixou muitos pesquisadores impressionados. Segundo relatos, sua mãe estava ciente da inteligência do filho, pois ele conseguia sustentar a cabeça sem apoio quando era bebê. Ela também afirmou que Boris começou a falar quando tinha apenas alguns meses de idade. Para comparação, a maioria das crianças começa a falar após cerca de 10 meses, enquanto Boris já sabia ler nessa idade e desenhar quando tinha apenas 18 meses. O que é assustador é sua afirmação de que ele veio à Terra com uma missão para salvar nosso planeta de um apocalipse nuclear que exterminou a vida em Marte junto com outros que milagrosamente sobreviveram ao conflito. Ele também afirmou que sua espécie é muito alta, tecnologicamente avançada e capaz de viagens interestelares. Eles vivem no planeta vermelho e param de envelhecer aos 35 anos e são imortais. Este ano ele afirmou: "Lembro-me daquela época quando eu tinha 14 ou 15 anos. Os marcianos estavam sempre em guerra, então eu frequentemente tinha que participar de ataques aéreos com um amigo meu. E embora soe exatamente como algo que uma criança inventaria, você pode querer considerar o fato de que Boris agora tem 28 anos. No topo de tudo, ele também afirmou que muitos segredos ainda estão para ser descobertos em nosso planeta, incluindo a Grande Pirâmide de Gizé, que ele disse estar escondendo algo grande. Eu só espero que ele esteja brincando com todos nós, porque isso é simplesmente muito assustador." Número 4. A seguir temos um homem chamado Peter F.A. Peter nasceu em 1955 e afirma ter sido abduzido repetidamente desde sua juventude. Sua primeira lembrança consciente dessas experiências veio em 1988, quando ele tinha 33 anos. Durante esse encontro, F.A. diz que viu 2 alienígenas de aproximadamente 1,30 m a 1,35 m de altura, com cabeças grandes em forma de pera e olhos amendoados. O mais louco de tudo é que quando ele os viu se aproximando, ele reagiu como se os conhecesse. Como ele diz, é seguro afirmar que Peter ficou confuso. Então, alguns dias depois, ele foi ver um psicólogo, John Mack, para contar sobre suas experiências. F.A. declarou que seu psicólogo lhe disse: "Quando alguém me conta sobre um sonho assim que teve e tem tanta emoção anexada, isso me diz que está acontecendo algo mais. Isso me diz que é um evento real." E é exatamente isso que torna essa história tão assustadora. Dr. Mack recomendou a Peter algumas técnicas de relaxamento, o que foi um grande erro, porque ao praticar essas técnicas, Peter lembrou mais de suas experiências. Segundo Peter, durante a abdução, ele é fisicamente levantado, movido através de uma janela, para cima, em uma nave, que depois se move para outra nave que voa para longe. Ele também se lembrou de ter sido mostrado filmes e fotos pelos alienígenas no capítulo A Jornada de Peter, no livro de John Mack chamado Abduction. Peter também disse que os alienígenas realizaram experiências físicas nele, como a coleta de amostras de esperma. Neste ponto, eu literalmente não sei o que aconteceu com Peter, especialmente depois de descobrir que Peter passou por uma série de testes psiquiátricos e não foi diagnosticado como possuindo qualquer patologia, o que basicamente significa que ele não é louco. Felizmente, tudo isso aconteceu no século passado, então eu acho que estamos seguros. Número 5. Marshall Applewhite nasceu em 17 de maio de 1931, em Spur, Texas. A vida de Marshall começou de maneira bastante normal. Desde jovem, ele mostrou um imenso talento para a oratória e a música, eventualmente obtendo um mestrado em música e se concentrando em teatro musical. No entanto, seu caminho de carreira foi tudo, menos direto. Applewhite mudou-se para Nova York em uma tentativa mal-sucedida de iniciar uma carreira de cantor profissional. Mas sua vida mudou drasticamente em 1972, quando ele conheceu Bonnie Nettles, uma enfermeira interessada em teosofia e profecia bíblica. Nettles convenceu Applewhite de que ambos eram profetas mencionados no livro do Apocalipse, e essa crença marcou o início de sua jornada juntos, que eventualmente levou à formação do culto Heaven's Gate. Applewhite e Nettles, que se viam como mensageiros, começaram a viajar pelo país pregando suas crenças e gradualmente atraindo um grupo de seguidores. Eles propuseram que a Terra seria reciclada e que eles e seus seguidores precisavam deixar o planeta para alcançar um plano espiritual superior.
No entanto, o ponto de virada veio com a aparição do cometa Hale-Bopp em 1997. Applewhite estava convencido de que esse cometa sinalizava sua partida da Terra. Ele acreditava que uma espaçonave seguindo o cometa os levaria ao próximo nível. Homem, o que esse cara estava usando? Junto com o sinal de partida veio o fim dessa história, porque acreditando que suas almas ascenderiam à espaçonave e receberiam novos corpos, os membros do grupo cometeram suicídio em massa em uma mansão alugada. Pessoas ao redor do mundo zombaram de sua estupidez, mas e se suas almas realmente tiverem ascendido à espaçonave e eles estiverem agora vivendo uma vida alienígena completamente nova? Comente abaixo o que você acha disso. Número 6. Vinnie O, de Los Angeles, identifica-se como nem masculino nem feminino. Vinnie O gastou mais de 50 mil para parecer um alienígena sem gênero. Eles fizeram isso para refletir seus sentimentos internos de ser um alienígena literal. Então, para fazer isso, Vinnie O passou por uma série de cirurgias, incluindo uma rinoplastia, remoção de mamilos, órgãos genitais, umbigo, realinhamento da testa, fixação de orelhas, implantes de bochecha e mandíbula, revisão de pálpebras e quem sabe o que mais. Você acha que eles parecem alienígenas? Número 7. Nina Kulagina, nascida em 1926, é uma mulher russa que ganhou fama massiva por seus poderes psíquicos, particularmente em psicocinese. Nina se juntou ao regimento de tanques do Exército Vermelho quando tinha 14 anos durante a Primeira Guerra Mundial e depois se tornou dona de casa. Ela ganhou atenção mundial na década de 1960, quando filmes silenciosos em preto e branco feitos para as autoridades soviéticas em condições controladas mostraram ela movendo objetos sem tocá-los. Embora algo assim possa parecer bastante cético, há aqueles que acreditam que ela era verdadeira. O público suspeitava que ela usava ímãs ocultos e fios para realizar seus feitos incríveis. Que se lembra de criança que sua mãe conseguia mover objetos com a mente, isso parecia impossível para Na, mas ela observava com admiração enquanto sua mãe se concentrava intensamente em objetos domésticos enquanto eles começavam a girar, arrastar e até voar pela sala. Muitos anos depois, quando Na percebeu que suas habilidades motoras haviam sido prejudicadas durante a guerra, ela se perguntou se essa estranha habilidade que sua mãe possuía poderia ser transmitida para ela. E como ela logo descobriria, definitivamente poderia. Para Nina, os objetos começaram a se mover quando ela estava com raiva. Ela tinha muito pouco controle sobre isso, mas aos poucos começou a dominar essa habilidade e se encontrava em períodos de meditação profunda. Sua mente se tornava cristalina e seu foco no objeto estava no seu auge. Ela sentia uma dor aguda na coluna e sua visão ficava embaçada. Nesse momento, Na sabia que era hora de mover o objeto. Quando ela dominou sua habilidade, decidiu mostrá-la ao público. Um físico até afirmou que ele uma vez observou Ina projetando mentalmente as letras A e O em um papel fotográfico. Ela também era capaz de transferir um contorno de uma imagem que estava olhando para o papel fotográfico. Essas habilidades muitas vezes vinham com consequências árduas, no entanto. Nina sofria queimaduras inexplicáveis nas mãos após demonstrar seus poderes. Suas roupas até pegavam fogo em um ponto. Um jornalista europeu até afirmou que Na havia causado mentalmente um vermelhidão de desconforto em seu braço após demonstrar um teste telecinético para eles. Depois de algum tempo, as habilidades de Nina a fizeram perder peso, seu ritmo cardíaco se tornou irregular e ela passava dias na cama sofrendo de exaustão severa. Esses problemas de saúde a assombraram até sua morte em 1990, aos 64 anos. Até hoje, ninguém sabe como Na nem sua mãe possuíam essas habilidades, mas só podemos supor que foram os alienígenas que as deram a elas. Número 8. Em julho de 1954, a história de John Zagres, mais conhecido como o Homem de Toride, começou. Um dia, esse homem chegou ao aeroporto em Tóquio e apresentou aos oficiais seu passaporte de um país chamado Toride, um país que literalmente não existe em nossa realidade. Ele afirmou que Toride era uma nação há mais de 1000 anos, situada entre a França e a Espanha.
Quando os oficiais mostraram a ele um mapa, ele apontou para a localização de Andorra e ficou de queixo caído quando percebeu que Toride não estava lá. John tinha moeda de vários países europeus consigo, e até carimbos em seu passaporte de visitas anteriores ao Japão e outros países. Esse mistério se tornou ainda mais enredado quando o hotel afirmou ter uma reserva. A empresa com a qual ele deveria se encontrar e o banco que emitiu seu talão de cheques, todos não tinham registro dele. Mas a história fica ainda mais louca. Os oficiais o detiveram e o colocaram em uma sala vigiada por guardas de segurança. Mas quando vieram verificar, descobriram que ele havia desaparecido da sala, que ficava vários andares acima, sem varanda. Ainda mais louco é que seus documentos pessoais, que estavam na sala de segurança do aeroporto, desapareceram. Esse mistério levou a inúmeras teorias sugerindo que o homem era de um universo paralelo ou viajante do tempo. Eu não sei o que era, mas tenho certeza de que ele tem algumas conexões fortes com alienígenas. Número 9. A seguir temos um homem chamado Claude Maurice Marcel Vorillon, mais conhecido como Rael. A vida dele é literalmente inexplicável. Eu não sei como chamar isso. Rael é um jornalista francês que fundou e lidera o movimento raeliano, uma religião internacional de OVNIs. A vida de Rael deu uma virada massiva em 1973, quando ele afirmou que teve um encontro com seres extraterrestres. Ele se referiu a eles como Elohim, e segundo Rael, no 7º de outubro de 1975, ele foi contatado por um dos Elohim, que o levou a outro planeta para conhecer Buda, Moisés, Jesus e Maomé. Ele descobriu que os Elohim eram os que criaram a Terra e a vida há cerca de 25 mil anos com manipulação de DNA. E segundo ele, é isso que os profetas mencionados também acreditam. Eu não sei o que esse cara está usando, mas eu gosto. Número 10. Calvin Parker. Em 1973, na noite de 11 de outubro, Calvin Parker, junto com seu amigo Charles Hickson, vivenciou um evento que afetou seu bem-estar mental. Os dois afirmaram ter sido abduzidos por alienígenas enquanto pescavam perto de Pascagoula, Mississippi. Após contar isso às autoridades locais, eles foram interrogados separadamente no departamento do xerife do condado de Jackson e depois deixados sozinhos em uma sala, sem saber que estavam sendo secretamente gravados. A gravação, que capturou eles discutindo a experiência e expressando seu medo, desempenhou um papel crucial em convencer as autoridades e outros de que sua história poderia ser verdadeira. O caso atraiu a atenção de notáveis pesquisadores e investigadores de OVNIs que chegaram a Pascagoula para entrevistar e hipnotizar esses homens. Mesmo com testes de polígrafo, testes de estresse de voz e várias sessões de hipnose, muitas pessoas permaneceram céticas quanto à história deles. Além de tudo isso, o incidente teve um impacto significativo na vida de Parker. Ele acabou perdendo um emprego e enfrentando constante atenção da mídia, o que o levou a mudar seu nome para evitar reconhecimento. É possível que esses dois tenham ficado entediados pescando porque não conseguiram pegar nada. Então eles fizeram um plano detalhado sobre como enganar as pessoas? Você me diz. Número 11. Edward Albert Meyer, mais conhecido como Billy Meyer, é o fundador de uma religião de OVNIs, chamada Comunidade Livre de Interesses para as Ciências de Fronteira e Estudos Teológicos e Espirituais. Mas a questão é, como ele teve a ideia de fundar essa religião de OVNIs? Bem, Meyer afirma que está em contato regular com seres extraterrestres que ele chama de Plejarem. Seu primeiro contato com alienígenas aconteceu em 1942, quando ele tinha 5 anos, quando conheceu um homem Plejarem mais velho chamado Sfat. Após a morte de Sfat em 1953, Meyer disse que começou a se comunicar com uma mulher extraterrestre chamada Asket. Infelizmente para ele, todos os contatos cessaram em 1964, mas foram retomados mais uma vez em 28 de janeiro de 1975, quando ele conheceu Semjazi, a neta de Sfat. Pouco depois, ele conheceu outro alienígena chamado Ptah, bem como outros extraterrestres que mais tarde se juntaram ao diálogo também. Meyer foi amplamente caracterizado como uma fraude por céticos e ufólogos,
que sugerem que ele usou modelos para enganar fotos que afirmava mostrar naves espaciais alienígenas. As profecias de Meyer repetidamente culpam os judeus, a quem ele se refere como ciganos, por futuras atrocidades. Eu gosto de como algumas pessoas fizeram amor com alienígenas, enquanto outras criaram uma árvore genealógica inteira. Isso é simplesmente genial e um pouco assustador também. Número 12. Agora vamos voltar a 1593, no Sudeste Asiático, Filipinas, para ser mais preciso, onde um homem chamado Gil Pérez, que era um soldado espanhol, de repente se encontrou na cidade do México, a milhares de quilômetros de distância, sem nenhuma explicação de como ele chegou lá. A história começa em 24 de outubro de 1593, quando Pérez estava guardando um prédio do governo de um governador que foi assassinado na noite anterior em Manila, capital das Filipinas. Pérez começou a se sentir tonto e exausto. Ele se encostou na parede e descansou por um momento com os olhos fechados, mas quando os abriu alguns segundos depois, ele ficou, digamos, chocado ao descobrir que estava na cidade do México, a milhares de quilômetros através do oceano. Alguns guardas o encontraram com um uniforme errado e começaram a questionar quem ele era. A notícia do assassinato do governador das Filipinas ainda era desconhecida para as pessoas na cidade do México. Pérez tentou explicar o que acabara de acontecer, mas acabou atrás das grades por ser um desertor e com acusações de ser um servo do diabo. Meses depois, a notícia da morte do governador chegou ao México em um galeão das Filipinas. Um dos passageiros reconheceu o soldado preso e disse que o tinha visto nas Filipinas um dia após a morte do governador. Ele acabou sendo liberado da prisão pelas autoridades e autorizado a voltar para casa. Até hoje, mais de 400 anos depois, ninguém sabe o que aconteceu com Gil Pérez ou como ele foi das Filipinas para o México num piscar de olhos. Então, mais uma vez, só podemos supor que os alienígenas mexeram com Pérez porque estavam entediados. Número 13. George Van Tassel nasceu em Jefferson, Ohio, em 1910 e cresceu em uma família de classe média relativamente próspera. Na casa dos 20 anos, George comprou um pequeno aeroporto abandonado perto da Giant Rock, mas aos 43 anos sua vida deu uma guinada massiva, quando, segundo ele, o ocupante de uma espaçonave do planeta Vênus o acordou, convidou-o para bordo de sua espaçonave e, verbalmente e telepaticamente, deu-lhe uma técnica para rejuvenescer o corpo humano. Em 1954, George e seus seguidores começaram a construir o que chamavam de Integratron, para realizar o rejuvenescimento. Segundo ele, o Integratron seria uma estrutura para pesquisa científica em tempo, antigravidade e em prolongar a vida humana, construída parcialmente com base nas pesquisas de Nikola Tesla e George Lakhovsky. George descreveu o Integratron como sendo criado para pesquisa científica e espiritual, com o objetivo de recarregar e rejuvenescer as células das pessoas. George anualmente organizava a convenção de naves espaciais da Giant Rock, ao lado da Giant Rock, mas em 1959, a convenção atingiu seu auge com 10 mil participantes. 10 mil pessoas foram ao deserto apenas para ouvir essa palestra. Isso é loucura. Esse cara morreu em 1978, e sua morte pôs fim a todos os projetos que ele e seus colegas tinham em andamento. Número 14. Em novembro de 1975, Travis Walton, um lenhador do Arizona, supostamente desapareceu enquanto trabalhava com sua equipe nas florestas nacionais de Apache Sitgreaves. A equipe alegou ter visto um UFO pairando e que Walton foi atingido por um feixe de luz da nave antes de desaparecer. A polícia organizou várias equipes de busca para procurar o homem desaparecido, mas sem sucesso. A equipe de lenhadores de Walton teve que fazer testes de polígrafo, porque as autoridades suspeitavam de um homicídio, mas os resultados indicaram que eles estavam sendo sinceros sobre não terem prejudicado Walton. No entanto, 5 dias depois, Walton reapareceu com uma história bizarra de estar a bordo de uma espaçonave alienígena. Pouco depois da meia-noite, em 12 de novembro, Walton ligou para sua irmã de um telefone público, onde afirmou ter reaparecido após a abdução. Sua família estava obviamente chocada, e após uma investigação extensa,
Nenhuma resposta lógica foi dada a esse incidente. Então eu acho que permanecerá um mistério para sempre. Número 15. Ernest Leland Norman nasceu em 11 de novembro de 1904 em Utah. Aos 7 anos, Norman construiu seu primeiro microscópio usando peças de seu telescópio e era muito bom em matemática. Como adolescente, seus pais sabiam que ele era o mais inteligente de todos os 8 filhos deles. Aos 24 anos, Norman começou a experimentar com clarividência, que é a habilidade de obter informações quase impossíveis de obter, com a leitura de mãos sendo seu primeiro foco. Em fevereiro de 1954, Norman conheceu sua futura esposa em uma convenção de espiritualistas em Los Angeles. Eles afirmam que nessa convenção, Norman notou 3 homens de barba branca, seguindo-o com livros enormes. Norman e sua esposa afirmaram que esses eram os espíritos de Elias, Esdras e Enoque, carregando os livros que Ernest estava destinado a escrever em sua vida atual. Algum tempo depois de escrever esses livros, Norman afirmou que o povo do planeta Terra estava sendo guiado e vigiado por uma grande fraternidade fraternal, chamada Unários, que anteriormente era conhecida como Shambhala, ou a Fraternidade Branca, e que qualquer ser humano poderia fazer contato com esses seres superiores porque todos são capazes de usar habilidades psíquicas. Norman também fundou uma corporação sem fins lucrativos chamada Unários, na qual ele, sua esposa e seus alunos afirmam e acreditam que Norman estava na Terra na antiga Jerusalém como Jesus, e seus alunos haviam sido seus seguidores e inimigos, reencarnados mais uma vez para se curarem do karma que acumularam naquela vida. Em 6 de dezembro de 1971, Norman morreu mais uma vez em sua vida, devido à pneumonia. Eu acho que ele estava assumindo demais. Número 16. George Adamski, nascido em 17 de abril de 1891, foi um autor polonês-americano que se tornou amplamente conhecido em círculos de ufologia, depois de exibir inúmeras fotografias nas décadas de 1940 e 1950, que ele disse serem de naves espaciais alienígenas. Não só isso, mas ele também afirmou ter se encontrado com irmãos espaciais alienígenas nórdicos amigáveis e afirmou ter feito voos com eles para a Lua e outros planetas. Adamski foi o primeiro e mais famoso de vários chamados contatados de OVNIs, que ganharam destaque durante a década de 1950. Ele até se chamava de pesquisador. Tudo começou em 9 de outubro de 1946, quando, durante uma chuva de meteoros, Adamski e alguns amigos afirmaram que, enquanto estavam no acampamento Palmer Gardens, testemunharam uma grande nave-mãe em forma de charuto. No início do ano seguinte, Adamski tirou uma fotografia do que afirmou ser a nave-mãe em forma de charuto de 1946, cruzando na frente da Lua sobre os Jardins Palomar. No verão do mesmo ano, após os primeiros avistamentos amplamente divulgados de OVNIs nos Estados Unidos, Adamski afirmou ter visto 184 OVNIs passarem sobre os Jardins Palomar em uma noite. Como você poderia até contar 184 OVNIs? Mas a coisa mais louca aconteceu 5 anos depois, em 1952, quando Adamski e vários amigos estavam no deserto de Colorado, perto da cidade de Desert Center, Califórnia, quando supostamente viram um grande objeto, em forma de submarino pairando no céu. Acreditando que a nave estava procurando por ele, Adams deixou seus amigos e se dirigiu para longe da estrada principal. Pouco depois, de acordo com uma declaração, uma nave de reconhecimento feita de um tipo de metal translúcido pousou perto dele, e seu piloto, um venusiano chamado Orton, saiu e procurou Adamski. Ele até disse que seus amigos também viram a nave venusiana, e vários deles depois afirmaram ter visto Adamski encontrando alguém no deserto. Adamski descreveu Orton como um humanoide de altura média com cabelos loiros longos e pele bronzeada, usando sapatos marrons avermelhados. Ele também afirmou que Orton se comunicava com ele por telepatia e por sinais de mão durante a conversa. Orton supostamente advertiu sobre os perigos da guerra nuclear, e os dois continuaram a manter seu relacionamento. Orton supostamente visitou Adamski com frequência e assim por diante. Como é possível que as pessoas vivessem no metaverso 7 décadas atrás?
Número 17. Acredita-se que até Tutancâmon tinha algo a ver com alienígenas. Tutancâmon tinha essa adaga, mais conhecida como a adaga de ferro meteórico de Tutancâmon, e o que é especial sobre ela é que sua lâmina não é feita de um metal encontrado na Terra, mas de um metal que vem de nada menos que um meteorito. Então, o que isso tem a ver com alienígenas? Um meteorito caiu na Terra e eles fizeram uma adaga para Tutancâmon com esse metal? Bem, não é bem assim. Você vê, na época da mumificação do rei Tutancâmon, a fundição e a fabricação de ferro eram raras ao ponto de o ferro ser mais precioso que o ouro. E outro ponto é que a mumificação de Tutancâmon aconteceu no século XIV a.C., e nenhuma evidência arqueológica egípcia de fundição de ferro existia até o século VI a.C. Então sim, há apenas uma possibilidade e você sabe qual é. Número 18. Os buscadores, também chamados de Irmandade dos Sete Raios, eram um grupo de rapturistas ou uma religião de OVNIs liderada por Dorothy Martin, que acreditava que um OVNI o salvaria de uma catástrofe em 21 de dezembro de 1954. Martin disse a seus seguidores que os Estados Unidos seriam destruídos por um grande terremoto e uma enorme onda de maré em 21 de dezembro de 1954. De acordo com mensagens telepáticas que ela afirmava ter recebido de alienígenas, que ela chamava de guardiões, e disse que vieram de um planeta chamado Clarion. Os crentes seriam salvos da destruição por discos voadores que os levariam para Clarion. Martin disse a seus seguidores para esperar pelo OVNI naquele 21 de dezembro, mas quando o OVNI não veio, alguns deles deixaram o grupo, enquanto a maioria deles pensou que o OVNI apareceria no Natal. Então, às 18 horas na véspera de Natal, um pequeno grupo de pessoas se reuniu na rua fora da casa de Dorothy Martin em Oak Park, Illinois, cantando canções de Natal e esperando para partir da Terra. Mais de 200 pessoas vieram assistir e rir deles. O OVNI, obviamente, nunca chegou, e Dorothy Martin foi ridicularizada por milhares de pessoas ao redor do mundo. Número 19. A seguir, temos um homem chamado Simon Parkes, que afirmou ter inúmeros encontros com alienígenas ao longo de sua vida, desde sua infância até a idade adulta. Simon afirmou que foi abduzido e levado a bordo de uma nave espacial por seres extraterrestres. Não só isso, mas ele também afirma que esses seres moldaram suas crenças e o levaram a compartilhar sua história com o público. Ele tinha supostamente 6 meses de idade quando teve seu primeiro encontro com alienígenas. E não é só isso. Ele também acredita que sua mãe biológica é, na verdade, uma alienígena de 2,70 metros de altura com 8 dedos. Isso é o que Simon tinha a dizer sobre sua mãe verde. 2 coisas verdes entraram. Eu estava ciente de algum movimento sobre minha cabeça. Eu pensei que não são as mãos da mamãe. As mãos da mamãe são rosas. Eu estava olhando diretamente para o rosto dela. Ela entra na minha mente através dos meus olhos e envia uma mensagem pelo meu nervo óptico para o meu cérebro. Ela diz: "Eu sou sua mãe real. Eu sou sua mãe mais importante." Mais tarde, quando ele tinha 11 anos, ela o levou a bordo de sua espaçonave e um acordo foi firmado sobre o contato entre os 2 mundos. Deus, como as pessoas inventam isso? É preciso bastante criatividade. Número 20. Orfeu Angelucci, nascido em 25 de junho de 1912, foi um autor e palestrante americano e, obviamente, um contatado. Ele era conhecido por suas alegações de que teve experiências com seres extraterrestres. Ele contou sua história muitas vezes sobre encontrar OVNIs e seus pilotos humanos amigáveis durante sua viagem para a casa da planta da Boeing Aircraft em Burbank, Califórnia, durante o verão de 1952. Enquanto atravessava uma ponte sobre o rio Los Angeles, ele percebeu uma bola azul de luz o seguindo. A luz circular, aproximadamente do tamanho de uma bola de praia, rapidamente mudou sua trajetória, aparecendo na frente do carro. Angelucci reduziu sua velocidade enquanto observava o OVNI e notou 2 bolas verdes de luz saindo da maior, flutuando em sua direção. Por telepatia, uma voz informou Angelucci de que ele estava sendo monitorado desde 1946. As 2 bolas verdes de luz se uniram para formar uma bola maior de luz,
que se tornou as imagens incorpóreas de humanoides extraterrestres super-humanos, assemelhando-se às faces de um homem e uma mulher. Angelucci foi solicitado a espalhar a mensagem dos supostos alienígenas benevolentes. Após afirmar que eles retornariam, as entidades desapareceram, deixando Angelucci em choque enquanto ele continuava sua jornada para casa. Neste ponto, eu nem sei se vivemos no mundo real. Acho que desenvolvi uma fobia de alienígenas e não quero vê-los nunca mais, nem mesmo na tela. É isso por hoje, pessoal. Eu quero ouvir sua opinião sobre esses encontros lá embaixo, nos comentários. Como sempre, não se esqueçam de curtir o vídeo e cliquem na tela para assistir ao próximo. Te vejo nesse próximo vídeo.